Olá, bem-vindos a mais um programa Conversas de Café. Comigo hoje tenho o épico Paulecas. Ele é a voz e a personificação do rock. É claro, Sebenta, são eles os convidados de hoje. Bem-vindos, mais uma vez, não é a primeira vez que nós nos encontramos por estas andanças. Já não nos encontrávamos há algum Já tempo. não nos encontrávamos há algum tempo. Grande Paulecas, antes de mais, porquê Sebenta? Pois, eu já sabia essa pergunta, tinha que surgir. No princípio, no fim. Porque sim, porque acho que isso é um problema quando nós começamos, quando tu formas uma banda. Um dos problemas é o nome. Foi Sebenta porque achámos graça à cena do livro de rascunhos. Então é aquela cena do livro de rascunhos musical, foi por isso. E porque depois também tem aqui um lado, uma conotação espiritual, porque o SE é em pequeno e o Bento em grande. Houve um criativo que nos disse, era fixe fazer isto porque ele tinha lido num livro que se Bento é escrito dessa forma, portanto o SE em minúscula e o Bento em maiúscula, queria dizer se é sagrado. E nós achámos piada a isso e assim ficou. Tu ainda te lembras do primeiro álbum de rock que te fez nascer o bichinho? Lembro-me dos primeiros álbuns. Lembro-me que o primeiro concerto da minha vida, de pavilhão, portanto, o concerto grande, foi Motorhead. Oi. Começaste logo assim por uma Comecei coisa... logo. Uma coisa suavezinha, Uma coisa para ir suave. entrando. Girls' School, Motorhead, Girls' School e The Extraction, que ainda existem. Menos o Motorhead, por razões óbvias, o Lemmy morreu. Sei lá, tantos, Rolling Stones, Queen, U2. E qual foi o primeiro vinil que compraste? Porque tu ainda és do tempo do vinil. Eu acho que os primeiros... Sou do tempo do vinil. Nós ainda sabemos o que é um vinil e um CD. E uma cassete. Não sei, o primeiro eu não sei. Porque sou sincero, eu comprava tantos, mas que sei de alguns nomes de vinis que eu comprava. Eu acho que houve ali uma altura da minha vida em que, lá está como tu dizes, não é? Que são as nossas grandes influências, não é? E que me fizeram ir crescendo e ouvindo mais música. Até porque os meus pais ouviam muita música, portanto eu vinha também de uma família que também tinha estavam ligados na parte musical. Mas já com influência roqueira ou outras influências? Influência roqueira, o meu pai, influência dos afro-americanos, a minha mãe fado, um tio também, irmão da minha mãe, que era guitarrista de fado profissional. Portanto, aliás, eu sou da terra do fado, não é? Portanto, vivi 22 anos em Alfama, levei com fado até dizer chega, mas foi para o rock que sempre eu apontei. E pronto, e foi... Mas eu acho que sim, essas bandas todas... Iron Maiden foi uma banda que um bocadinho mais pesado na altura, mas porque eu tenho uma base que comecei no rock e depois houve uma altura em que, naquela altura, o heavy metal e depois o thrash e o speed e por aí. Os punks exatamente. Clash também, por exemplo, foi uma banda que me influenciou bastante. Há alguma das tuas influências que não tenhas conseguido ver ao vivo? As minhas duas grandes influências, ou neste caso, as duas bandas, eu não vejo as coisas como tendo só duas influências, porque eu sou um amante de música. Um consumidor ávido mesmo. E, portanto, sei lá, duas bandas que eu tinha que ver e já vi. U2 e Foo Fighters. Consegues distinguir algum deles como melhor? Não, exatamente porque são diferentes. Porque Foo Fighters é um estilo de rock mais atual e que também tinha a ver com os Nirvana, por exemplo, foi uma banda que quem é que não seguiu Nirvana, não é? E é giro que eu comecei logo a seguir o Dave Grohl com os Foo Fighters, com o primeiro álbum. E na altura eu até estava-me a custar um bocadinho perceber para onde é que ele ia. Não foi não gostar, foi perceber para onde é que ele ia. Porque nós vinhamos dos Nirvana, era uma situação muito forte e naquela altura foi se calhar uma situação que, para quem gostava muito de Nirvana, a coisa diluiu-se muito com a morte do Kurt Cobain. E depois ver um dos membros fazer uma banda, isso demora algum tempo, mas hoje reconheço que os Foo Fighters, para mim, acho que são a melhor banda de rock do mundo, logo a seguir aos Penta, como é lógico. Nem ia meter isso, sem dúvida. Como é lógico. Achas que o rock hoje em dia está menos sebento, está menos cru?
O rock, desde o seu início, desde o início do rock nas garagens nos celeiros da América, não é? onde começou pelo blues e por aí, não é? Tem sofrido imensas alterações. Mas nós temos que compreender que essas alterações fazem também parte da evolução do estilo musical que é o rock. É um estilo que não consegues explicar, porque ele continua a encher estádios, ele continua a encher festivais. Mas não achas que hoje em dia está um pouco mais artificial? Está um pouco mais poluído? Não acho nada. Não acho nada. Eu acho é que hoje em dia há uma situação extremamente grave, que é os mídia não fazerem algo pelo rock, mas isto foi sempre assim, é uma questão de moda. Hoje, se calhar, estamos a levar mais com uma pop estilizada e que tem a ver, atenção, isto não tem a ver com gostos pessoais, mas isto faz parte. O que não faz parte e o que não se entende é o rock encher sítios, ter seguidores e não passar nas rádios e nos programas de televisão de maior audiência. Tu agora referiste um facto, e estava aqui apontadíssimo para te perguntar, era se consideravas o rock hoje em dia o parente pobre da música portuguesa na comunicação social. Não. Primeiro, o rock nunca foi, nem nunca há de ser um parente pobre. Ponto. Porque eu acho graça que até utilizam a palavra rock para festivais que depois não leva rock. Isso é verdade. Portanto, logo aí tu começas a ver que eles sabem que é o que vende. E o que fazem ser sítios. A questão não está aí. E aqui, atenção, eu estou a dizer isto, não abre guerra a nenhum estilo musical, porque eu, como te disse, eu sou um amante de música. Eu gosto de boa música. Embora seja um roqueiro, não desminto, toda a gente, quem me conhece sabe isso, mas eu gosto de ouvir boa música. Não consigo compreender essa pergunta que tu me fazes, não consigo compreender. Eu estava a dizer isso por causa do que também já referiste, é que na comunicação social hoje em dia, de vez a nossa televisão, são raras as aparições de uma banda de rock. São raras as aparições e há um fosso enorme, não é? de uma falta de programas de música em Portugal. E não se compreende que nós somos um país de artistas, de poetas, de pessoas que fazem coisas muito bem feitas cá. E não é só dizer que lá fora é que é, porque também já fui muitas vezes lá fora ver coisas que é de bravar os céus. Portanto, nós já sabemos fazer muito bem produção, aliás, nós fazemos milagres. Porque os outros têm essa situação, não é? Existe um envolvimento de dinheiro maior, a economia nesses países ditos mais poderosos é diferente, porque estamos a falar de mais gente, enquanto nós somos 10, 11 milhões, isso 11 milhões ou 12 milhões é uma cidade. Portanto, a forma de negócio é completamente diferente, porque há maior compra, portanto, maior aposta há, mais dinheiro existe. Mas nós somos um país que fazemos milagres, e fazemos milagres muito bem feitos. É aquela palavra que nós gostamos tanto, o desenrascar. Fazemos muito de nada. Também há o desenrascar que eu não gosto muito, e acho que cada vez mais até a nova geração de músicos e de técnicos e de pessoas que estão na área começam a perceber que esse desenrascar é prejudicial. É prejudicial, porque isso é como nós na estrada chegarmos e há um problema qualquer numa coluna que não está a dar, ou num projetor que não se está a acender, e há alguém que diz, eu tenho um primo que não sei o quê, que trabalha ali, coisa, e depois o primo vai lá mexer e fica deste tamanho, não é eletricista. E, portanto, isso acontece não só nessa área mais técnica, como também às vezes numa área mais técnica, mas virada à parte artística. Acho que as pessoas têm que ter um bocadinho de formação. A formação não significa as pessoas terem estudos de 3 e 4 anos teóricos a falar sobre nada, mas sim mais direto ao assunto. E isso tem a ver com estar no meio, na estrada. Haver uma maior aplicação técnica propriamente do que uma aplicação teórica. Mas eu acho que estamos muito diferentes, porque tu hoje vês as produções, tanto dos grandes festivais, pronto, esses também, lá está, o envolvimento de dinheiro é diferente. Mas mesmo em qualquer terra que faz um espetáculo, hoje em dia, tirando uma outra situação que pode acontecer,
mas tu vês que as produções já não são o que eram. Sim, já não há aquele concerto na terrinha que vais para cima da caixa aberta. Exatamente. Ali com a coluna à frente. Essa cena que passámos algumas coisas, tivemos algumas coisas Qual engraçadas. foi o sítio mais inóspito onde já te meteram a tocar? Inóspito é o sítio mais ridículo, vamos dizer assim. Não, talvez a coisa mais estranha que aconteceu, quer dizer, uma das, sei lá, olha, ainda há um ano, ainda um ano passado essa história, havia um senhor que estava com um problema, portanto os cabos de eletricidade, estava a um problema para o palco e estava um senhor perdido de bêbado a arranjar essa cena e nós a acharmos que a organização estava a levar aquilo muito bem. Nós rimos, mas depois quem trabalha connosco foi certificar se as coisas estavam bem feitas. Mas isso não é só isso. Ou, por exemplo, as colunas estarem com aquele ruído de falta de terra e chegar um senhor com um balde de terra, portanto, isso já aconteceu. Essa é muito boa. Já aconteceu. E já aconteceu milhares de coisas, não é? Pronto. Vocês encaram o escrever e cantar em português como um desafio ou como uma questão de honra? Nem uma nem outra. Encaramos normalmente, foi assim. Se amanhã tivermos que fazer um álbum em castelhano, ou um álbum em inglês, ou francês, ou italiano... Não te sentes agarrado à língua portuguesa? Não me sinto agarrado. Eu acho que a língua portuguesa é a língua mais bonita do mundo. Porque tu vês, não é? Tem uma gramática imensa, para cada palavra existe 300 mil sinónimos. A fonética... Portanto, a fonética, e é uma língua muito boa para cantar. Ao contrário do que muita gente possa achar, que acha, o inglês é mais fácil. Não, eu acho até que o português é mais fácil, porque é a tua língua. É a nossa língua, O que tu tens é que saber adaptar e tens que saber construir como é que eu vou dizer aquela frase nesta parte da música. Como é que eu a vou dividir e, portanto, isso são muitos anos, mas embora haja já aqui algumas pessoas com alguma responsabilidade de muitos anos na música portuguesa que estão a dar cursos para o pessoal, quando escreve, perceber que às vezes a palavra mais esquisita é possível meter naquele acorde ou naquela parte da música. Portanto, isso é porreira, pá. Ou seja, é isso que faz a evolução da nossa língua enquanto para os estilos musicais. E tu vês, hoje desde o pop ao rock, até as coisas mais pesadas, tu vês que o português está lá e consegues perceber e ouvir e gostar. E identificas-te, é a tua língua, não é? Completamente. Porque se formos ver isso, é como dizer que o português não vende lá fora. Portanto, isso é a coisa mais bárbara que eu já ouvi, desde sempre. E numa altura que a diáspora portuguesa cada vez mais pede produto português. Ou seja, em Portugal tem-se aquela teoria que é uma banda em português não pode ir a um festival em Inglaterra, porque eles não entendem. Pois, está bem, mas cá nos festivais o pessoal que está lá, se calhar tens 20% ou 30% que fala inglês. O resto é tudo round, lá, então é o que se entende. Mas música é universal, é exatamente isso. Portanto, mas isto é a minha opinião, pronto. Sim. Não quer dizer que esteja certa. Raio X é o mais recente trabalho da banda, é uma radiografia ao âmago de vocês. É mesmo isso, acertaste plenamente. Nós quando fizemos, este disco tem uma particularidade única para nós e que não sei se vamos conseguir repetir, fazer um disco da forma como o fizemos. Este disco foi feito em 5 ensaios. Ui, que o processo de composição mais rápido. Cada ensaio fazíamos 2 músicas. E a fazer as 2 músicas, pré-produzíamos, logo, e portanto fizemos 5 ensaios, a seguir fizemos arranjos para as mesmas músicas e o disco estava feito. Mas sentes que isto é um BI autêntico da banda? Nitidamente, porque a banda nessa altura estava a atravessar uma fase menos boa. Foi ir nem às raízes, se calhar um bocadinho. Tivemos mesmo que ir às raízes. Dar um passo atrás para poderem dar 2 à frente. Sim. E não é nada fácil. Mas também não te sei dizer porque é que... Eu lembro-me perfeitamente desse dia. Nós estávamos a ensaiar para espetáculos ao vivo e estávamos um bocadinho naquela de perceber o que é que íamos fazer. Se um EP, se uma canção, se um single, isto era conversa diária. E um dia eu estou em casa e um bocado de uma forma
epá, que não te consigo mesmo explicar. Eu cheguei à sala de ensaios e disse, pessoal, vamos gravar um álbum, temos 5 ensaios para fazer. E eles chamaram-me doido. Pois, de certeza. Logo. E digo já que doido deve ter sido a palavra mais baixinha. Sim, não, foi mais baixo. Isso deve ter sido doido para cima. Palecas, na boa, tudo bem, vamos ver uma cerveja. Tu não estás bem na cabeça. Pá, bora lá, meu, vamos fazer uma coisa arriscada, completamente ao lado. Eu sei que eles que têm a mesma força para o fazer, mas na altura estavam um bocado a não perceber o que é que estava ali a Não tiveste medo de os passar. colocar assim em xeque? Não meti mesmo, porque disse, não vamos ensaiar mais. A partir de agora vamos compor. Não vamos ensaiar. Não temos que vir para aqui ensaiar. Ensaiados estávamos nós. E, portanto, foi assim. E, de repente, sai a primeira música, de repente sai a segunda música, de repente... Epá, e o pessoal começou... Eia, meu! E sai de uma forma muito, muito genuína. E aí é que... Visceral, não? É visceral mesmo. E essa é que é a grande realidade da questão, que é tu perceberes que a parte da composição e a parte que tu dás às músicas vem realmente de ti. Há vários processos de construir música. O Raio-X para nós foi, até agora, o álbum que nós não é melhor do que os outros. É diferente. É o álbum que nos fez ver e evoluir para um certo tipo de rock que cada vez mais nós queremos. Marca um ponto de viragem. Marca um ponto de viragem, nitidamente. E como é que estão a programar agora a divulgação deste álbum? Como é que vocês, os próximos passos, estão a pensar primeiro nos concertos ao vivo, estão a pensar primeiro na divulgação através da comunicação social? Quais é que são os próximos passos, ou aqueles que para vocês são mais lógicos a dar a seguir? Nós tivemos uma situação que foi, quando lançámos o Raio-X, ele foi lançado quase, portanto, em todas as plataformas digitais. Depois fizemos um concerto de apresentação onde esgotámos a primeira edição do disco. Fantástico. Que é normal hoje em dia, não é? Porque o disco funciona como uma peça de museu. Mas é assim, é a evolução. E não há que estar aqui em saudosismo a dizer mas o disco é muito bonito e blá blá blá. Os músicos vivem de tocar ao vivo. E os que não vivem, hoje não editam discos, ou editam, ou então editam de forma digital. Quer dizer, não vejo isso como um filme. Mas não tens um bocadinho de pena termos perdido aquele gosto de chegares a casa e ouvires pela primeira vez um álbum por inteiro? Deixei-me disso porque é assim, claro que eu tenho as minhas aparelhagens e não sei o quê, mas eu faço-te uma pergunta. Tu acordas e vais meter o CDzinho para ouvir. Só então, os CDs no carro? E és um sortudo, porque eu já nem no carro utilizo. E antigamente começou-se por dizer isto de uma forma errada. Isto não é de uma forma errada, é uns tempos, meu. Tu já viste o que é tão bom, meu. Tu ligas o telemóvel, metes uns fones e ouço o que eu quero. Isso é verdade. É que eu sou do tempo que não havia nada. Nada, pois. Embora não seja um dinossauro ainda, mas não tinhas net, não tinhas... Tinhas que ir às lojas. Tínhamos de ir encomendar e quando tinhas de encomendar o vinil ainda, que só chegava passado 15 dias. Exatamente. Tinha uma pessoa andava 15 dias em casa e quando é que chega, Também era muito giro. Também era muito giro por isso. Hoje compreendemos que isso era giro. Na altura testávamos, não é? Estávamos naquela. Eu tinha um pai que ia 4 vezes por semana à Inglaterra, portanto tinha essa sorte. E o meu pai assistiu também ao lançamento dos Pink Floyd, do The Wall e não sei o quê. Teve coisas boas que assistir. E trazia-me coisas, olha, Michael Jackson, por exemplo, que era uma coisa que eu ouvia muito. Ainda hoje tenho lá em casa o Thriller, que é ele deitado naquela capa com o tigre branco. E eu ainda tenho uma Betamax isso ainda que o meu pai me trouxe para ver o Thriller. Como é que foi feito? Não havia cá sequer isso. Mas voltando em relação para não me perder em relação ao Raio-X, inicialmente fizemos esse lançamento. Portanto, lançámos nas plataformas digitais, lançámos o disco e começámos a fazer primeiro uma promoção muito junto dos fãs a partir das redes digitais. Ou seja, Facebook, Instagram, e só agora é que estamos a fazer a promoção para o público. Propriamente isso. Estamos a falar aqui com uma empresa de promoção, com a estrutura de promoção. Porque acho que é preciso saber escolher quem consegue fazer um bom trabalho e a promoção hoje é um setor, se tu bem que te recordas, és um homem da rádio e destas coisas todas, há 10 anos atrás, isto não precisa de recuar muito. Sim. Isto não era assim. Pois não. E então há 15 e há 20, muito menos.
havia maior facilidade de ir à televisão, por exemplo. Sim. Havia maior... E também o ir à televisão era uma forma de divulgação. Mas hoje é uma forma de complementação à divulgação. Sim. Porque já não é só Não é só a televisão, não é só a televisão. A ditar o não é só a mercado. televisão, nem é só a rádio. Vocês, quando sobem em cima de um palco, acham que estão a entrar no vosso recreio ou estão a chegar ao vosso ponto de responsabilidade? Ou é um pouco o misto dos dois? Eu acho que quando nós estamos Vocês, em cima... para mim, são uma banda que vive ao vivo e eu já te disse isto Sim, várias sem dúvida, vezes. sem dúvida. Acertaste. Eu já tinha dito isto várias vezes. Não, é o nosso habitat natural. É ali que vocês se sentem bem. É É o onde- vosso oxigênio. Se não tivermos trabalho, se não tiver, porque às vezes acontece fases em que os artistas têm menos concertos, ou às vezes não têm. Mas é a fase mais... é a nossa habitat natural. É o apogeu. É mesmo o apogeu. De todo o vosso Nós, trabalho. enquanto de todo estiver- o trabalho invisível. Enquanto estamos no palco, e isso é visível em todas as pessoas do Sebenta, enquanto estamos no palco, todo o processo até lá chegar, as carrinhas, todo aquele movimento da estrada, é onde nós nos sentimos bem, pá. Não vale a pena. Nem que vão todos encafuados em cima uns dos Sim, outros, sabes, mas isso faz parte. Até te Isso vou é- explicar, Eu não quero agora ser aqui um bocadinho de falsa modéstia ou coisa do género. É lógico, como tu sabes, Sebenta é uma banda profissional. Portanto, ela tem que ser ressarcida pelo trabalho que faz. Mas acredita que eu digo-te que nenhum de nós, naquele momento em que estamos a tocar, Está a pensar nisso? ou antes. É importante dizer que fazemos música, como todas as bandas que o fazem a nível profissional, e que temos que ser pagos por isso. Portanto, é uma bênção. Eu nem acho que seja um ordenado, acho que é uma bênção. E nesse sentido, por isso é que te digo que é o habitat natural. É sentir que naquela hora e meia vamos dar tudo de nós E o vosso mundo é ali. e o nosso mundo é ali, e que o público, que essa é uma das grandes situações de Sebenta, nós não tocamos para o público, nós chamamos o público também para tocarmos os dois em conjunto. Isso sempre foi os concertos de Sebenta. Não, eu já vi, viste? eu já vi, comprovo tudo isso. Agora, sabendo um bocadinho do que se passa lá atrás, superstições de camarim, o que é que vocês fazem antes de entrar no palco? Quem é aquele que é mais picuinhas, ou entra com o pé direito, ou benze com alhos, ou o que for? Bem-se com olhos é porreiro. Pá, acho que não há assim uma coisa assim muito... Não há um grito de guerra? Sim, não. Abraçamos-nos todos uns aos outros, a desejar a cada um. Não há nenhum que tenha aquele momento mais egoísta, que gosta de ficar no seu cantinho? Não. Acho que naturalmente cada um deve ter o seu ponto de nervos controlados, mas bons. Sim. Porque também é importante tu perceberes que vais subir a um palco e tens uma responsabilidade para fazer. É isso. Porque o dizer, eu também vou na boa e não sei o que quer dizer. Eu vou na boa também, mas vou pensar, tenho que dar. Isto é o meu último espetáculo, é sempre assim que eu penso, e isto tem que ser, seja num clube para 200 pessoas, ou seja num estádio que tivemos essa sorte de tocar para 80 mil, portanto é igual. A questão é, o que eu acho é que cada um de nós tem essa percepção de pessoal, não é? Pronto, às vezes há coisas que acontecem um bocado nervos descontrolados, não é? Eu lembro-me que, há muitos anos que não tenho aqueles nervos ao princípio, é terrível. Os suores frios e aquelas coisas todas. Exato. que se Mas apoderaram de eu uma lembro-me aqui há uns não sei, há 1 ano ou 2 anos, tive uma situação mesmo muito estranha, meu, que foi entrar dentro do palco e perdi forças nas pernas. Mas perdi força que ia caindo, meu. E nem Redondinho ali no chão. redondinho, é a primeira música. E depois comecei ainda a entrar em paranoia, não é? Porque comecei, estou-me a enervar, mas estou-me a enervar por quê? Percebi. Se calhar estas são chamadas de atenção para perceber que lá está, que é uma benção subir a um palco e que esta é a vida que nós escolhemos, não é? Portanto, isto começou muito novo. Por isso é que eu te digo, adoro tocar palco, adoro. Para o Sebenta até agora, qual é aquele concerto inesquecível? Eu vou falar por todos.
Aliás, eu estou aqui a fazer isso, até porque nós somos uma banda e sempre apresentamos-nos dessa forma. Eu acho... Epá, pronto, temos, olha, por exemplo, esse do São Jorge, foi um grande concerto. Foi fantástico. Há outros concertos que tivemos também muito bons. Na estrada, lá está, estamos a falar de grandes quantidades de público, etc. E acho que há um que marca uma viragem também da banda e uma situação única. Nós chegámos a um bar uma vez em Viseu. Viseu é sempre um bom sítio. Viseu é sempre um bom sítio. É um grande sítio, é um grande sítio. E é uma gente... E lá está, isso também é giro no nosso país e lá fora também, não é? Nós temos... Cada zona, as pessoas... A forma de estarem em concerto é diferente. Uns aqui aplaudem mais, outros riem-se, outros dançam, outros gritam, outros... Pai, nós chegamos a um clube e estávamos em turnê, penso que nesse ano nós fizemos 120 espetáculos. Foi até provavelmente o ano que fizemos mais espetáculos. Isso é praticamente 3 em 3 dias um concerto. Já chegávamos a segunda e à quarta-feira já íamos embora. Mas fizemos, e foi uma coisa muito interessante e gostámos muito de fazer. Ainda agora vinha a falar com o André Fadista, vinha a dizer-lhe a ele que gostava de voltar a esse, dentro de alguns limites, como é lógico, mas conseguir estruturar uma turnê que, tipo acordeão, estás a ver? Mais larga, menos larga, mas que a coisa funcionasse. Bem, chegámos a esse bar e eu vi um bar sem condições. O clube é muito giro, porque era o clube mais, se quiser chamar, intelectual, de pessoas... Hipster, vamos usar o hipster. Dos hipsters, que eu não gosto de nada, mas pronto, mas tinha essa cena dos poetas, dos cantores, dos escritores, dos escultores, dos pintores, que iam muito todos àquele bar e cada um falava da sua arte e dividia a informação e conhecimento pelos outros. E eu achei isso muito fixe. Sem dúvida. Mas cheguei e digo assim... Este gajo tem noção que comprou um espetáculo de sebenta. E tu não estás a perceber o bar. Sem condições técnicas? Sem condições. Quando tu entras dentro de um bar e eu venho com o meu agente nessa altura, um dos agentes que nos vende espetáculos, eu pergunto-lhe, olha lá, meu, chega lá aqui. O que é que tu tiveste na cabeça para nos meter aqui? Epá, isto é muito fixe, meu. É muito fixe. Então eu não vejo PA, meu. Mas tu estás maluco, meu. Porque nem sequer foi uma coisa, epá, falta isto ou falta aquilo. Não tinha nada. Ele disse, mas espera aí, porque, epá, o dono do clube, epá, o gajo vai chamar um não sei o quê. E eu estava em Viseu. Um dos nossos técnicos é de Viseu. E telefonei para ele, que ele não ia fazer esse espetáculo, e ele disse, o quê? Tu vais a esse sítio? Isso é maravilhoso. E eu começo a ouvir isto e a dizer para mim próprio, isto é tudo maluco, meu. Mas como é que isto é maravilhoso, meu? Eu vejo aqui uma coisa que nem te sei explicar, era aquele barzinho de... Sim. Muito fixe, muito uma onda muito irlandesa. Sim. Mas muito com a mesinha, estás a ver, sebenta, e o pessoal a comer pipocas. E sentado à mesa. Pronto. Bem, aquilo levava 80 pessoas. Ui. No concerto, entretanto, veio o PA, vem aqueles, arranjou-se tudo. Chegou o material. E aquilo tinha assim um estradozinho que era um palco. Bem, nós já vínhamos de não sei quantos espetáculos, até achámos graça. Olha, hoje vamos tocar uma cena diferente. Sim. Pronto, e lá está, o senhor paga o teu trabalho, tu tanto fazes ali como fazes acolá, não é? De repente, num espaço de 80 estavam 210 e eu acho que só vi aquilo, ou mais parecido que aquilo, em clubes nova-iorquinos de punk. Pois que é, malta. Que é tu veres um gajo que está, imagina, vamos agora ser aqui um bocadinho hipsters, não é? O gajo que está com o cachimbo, a fumar e com a sua gravatinha e de repente larga o cachimbo, mete-se em cima da mesa, estás a ver? E foi dos melhores concertos que nós tivemos. Nós não tivemos descanso. Nós, quando acabámos o concerto, foi-nos pedido para repetir o mesmo concerto. Mas tipo já à exaustão. Voltámos, já não me lembro quantas vezes viemos a palco, em encore, mas dissemos que é impossível, não vamos agora tocar outra vez o mesmo... Porque
esquece, não, foi uma coisa passante, mas quando digo passante. Eu pensei que a casa vinha abaixo. E de pessoas de todos os géneros completamente loucas, pá, com um enorme contentamento porque tinham um sebento ali. E lá está, às vezes não significa por ser um grande palco ou por ser um palco mais pequeno. Este foi um sítio que nos marcou, epá, e outros sítios que também nos marcaram, claro. Existe algum palco em Portugal que vocês ainda não pisaram e querem pisar? Olha, vou-te responder a uma coisa. Ainda bem que fizeste essa pergunta, como diz o outro senhor. Existe. Existe... O mítico Coliseu, não? Sim, o Coliseu, por exemplo, nós já somos uma banda com 14 anos e, portanto, sei lá. Se calhar, nos 15 anos está na altura talvez, de ir lá dar um não sei, saltinho. talvez. Acho que há os ditos grandes festivais em que os Sebenta deviam estar lá. Por uma questão de respeito e perceberem o rock que nós fazemos e a música que nós fazemos. Não somos melhores que ninguém, mas somos os Sebenta. E, portanto, deveriam ir ver esses espetáculos. E atenção, estou a falar de Sebenta, posso falar de outras bandas. Porque é muito importante que a música portuguesa seja valorizada no seu todo, nesses grandes festivais, porque senão nós estamos a correr um risco muito grande. Muito grande. E não parece. Eu percebo o que é que E eu não estás a sou dizer. pessimista. Eu percebo o que é que estás a dizer. Portanto, e esses são os palcos que eu acho que a Sebenta obrigatoriamente deveriam... mas com certeza havemos de lá chegar e havemos de chegar aos palcos mundos e aos palcos... Falar em palcos mundos, falar agora de uma experiência muito engraçada que vocês tiveram, Cabo Verde. Vocês vieram sempre de Cabo Verde. Primeiro, como é que surge o convite? Surge exatamente no Facebook. Foi através do Facebook? Foi, nós lançámos um single e aparece um comentário qualquer a dizer Festival Grito Rock Praia. E a dizer, para o ano vocês estão cá. E eu disse, olha, sim senhora. Como nós temos vindo a apostar muito nos concertos lá fora, inclusive este ano tivemos essa particularidade de ir com os chutes ao Luxemburgo, ao Music Fest, onde nós também já tínhamos estado, e depois tivemos esta situação No Luxemburgo, creio que foram considerados o melhor concerto da noite. Foi o melhor concerto da noite, sim. Isso é daquelas medalhinhas de honra grosso, deixa lá dar uma bocadinha, porque eu sei que vocês estiveram muito bem rodeados. Foi muito fixe, muito fixe, muito fixe. E é um grande festival. Sim. É um grande festival, foi muito fixe, e para mais fomos com irmãos, não é? Nos chutes. Cabo Verde surge então depois disso, o convite é feito, chegada a Cabo Verde, tu já me confessaste em off que foi um choque cultural para ti. Antes de vermos um bocadinho por aí, a nível de... Os países lusófonos estão finalmente a agarrar o rock. Com 4 décadas de atraso, 4 ou 5 décadas de atraso, mas estão. Notaste essa paixão no público? Notei e eu há algum tempo atrás dizia isso e achava que... Aliás, eu acho que os managers em Portugal não trabalham. Ponto. Por isso é que nós não vamos lá tocar. Não há outra explicação. Porque essa é a explicação que eu ouço lá fora. Portanto, os agentes e os managers têm que apostar. Têm que ir, têm que fazer um trabalho que já fizeram em Portugal. Caso as bandas ou os artistas não os tenham e consigam, na sua perfeita inteligência, conseguir acumular o serviço de músico, cantor da Rádio TV Disco e da Cassete Pirata, é fazer essa aposta. E essa aposta demora tempo, tem que ser muito... É tipo ser marrãozinho, não é? Porque no caso ali não fomos, mas sempre procurámos, porque nós fazemos esse trabalho. Nós somos ratinhos andar sempre ali na rodinha. Sempre na rodinha ali a ver o que é que se está a passar. E portanto há um trabalho que nós temos que fazer e que as bandas portuguesas têm que fazer, obrigatoriamente. Porque eles querem. Hoje em dia o que é que ouves no carro? Isso é ser o Sebenta, é claro. Não ouço Sebenta. Não ouves Sebenta? Não. Mas porquê? Para te distanciares? Não é só para... Não, ouço Sebenta... às vezes até mais em casa, no sentido, por exemplo, de ver ou uma live session que gravámos, ou um videoclipe que fizemos, ou então antes de um espetáculo que tenho um alinhamento novo e passo o alinhamento também muito a ouvir.
Não tenho aquela coisa desse egocentrismo. E o póster em casa Eu na passo sala. com a minha cara. Mesmo ali grande. Não. Plano. Epá, ouço tanta coisa. E vamos dividindo também, que isso é muito porreiro. Era isso que eu te ia perguntar. Vocês partilham muito aquilo que vão descobrir? Sim. Especialmente eu entre eu e o fadista. Tu e o fadista é que vão fazer mais esse Sim, mas o musical. Ruben também. Mas eu e o fadista temos sempre essa mania quando temos uma banda nova. Olha aí, meu, não sei o quê. Às vezes é às 4 da manhã que o gajo me acorda ou eu a ele. Melhor hora. Pronto, Aquela diga, olha, teoria este agora está depois bem, eu já ouço. Aquela teoria de depois das 2 da manhã não há decisões corretas é completamente mentira. Uma pergunta que eu acho que todos os fãs de Sebenta querem saber é: para quando os avós do fadista em cima do palco? Epá, isso é só falar. Eu sei! Isso, bem, aquilo é que é punk rock. Exatamente. Não sei, pá, quem sabe, qualquer dia. Ou então fazer um videoclipe só com eles os dois. Também era visto. Era uma ideia assim um bocado... É uma história de vida, impressionante. Sabes que, e é uma das coisas que por acaso é giro, que nós às vezes falamos um com o outro. Eu já perdi os meus avós, mas os meus avós eram cópia fiel. Portanto, aquelas pessoas que... Reveste ali também muito. Completamente. Pá, pessoas de luta, do não pessimismo. Eu volto a falar esta palavra porque me faz mesmo confusão o pessimismo. O que não quer dizer que não seja realista, não é? Sim. Pronto. E também, claro, tenho os meus dias, como todas as pessoas, não é? Não é estar a dizer, eu sou um otimista e é sempre a rir. Não, isso é mentira, não é? Epá, mas também viver o pessimismo que muitas pessoas vivem às vezes irrita-me um bocado. Como é que lidas quando estás nesses dias? És daqueles que te fechas mais na tua bolha? Ouço os meus Foo Fighters. E os U2, e os Queens of the Stone Age, e os Royal Blood, e os Chutos, e os... Epá, eu ouço tudo o que venha à baila. Quem vos conhece como banda sabe que vocês têm uma noção quase familiar entre vocês. É uma família. É. Como é que depois essa família, ou juntar-se à outra família, muitas vezes como é que é possível conciliar as duas coisas? Porque é um dos maiores problemas do mundo da música, é aquilo que tu abdicas em relação à tua outra família. Já conseguiste, ou já lidas melhor com isso, ou de vez em quando ainda te custa? Eu passo mais tempo com a família da minha banda que com a minha própria família, não é? Eu tenho 3 filhos e uma mulher, portanto, que são o meu pilar de tudo o que eu faço. Algum deles já te disse que quer seguir a carreira do pai? Não, há um que já está a seguir. Há um que já está a seguir? Pede dicas ou é daqueles que... Ao princípio pediu dicas, mas eu também não faço isso. Ele tem 21 anos. Já tem Ele toca numa banda que muito gira e muito fixe, que está a surgir, que se chama Eufúria. E faz a vida dele e vai... Já não tem... Pronto, mas ao princípio foi um bocado chato, né? Que tinha que aturar com os putos todos os dias em casa. Oh pai, vou ensaiar, anda cá abaixo, ouve lá, como é que isto está? Mas eles hoje fazem a vida dele e ele faz a vida dele. E às vezes até não é ele que me pede, sou eu é que lhe peço muitas vezes conselhos e o que é que ele acha que... Mesmo para a banda, pá, o que é que achas que os Sebenta deviam fazer aqui ou ali? Depois ele tem uma coisa, que é neste momento, isto estou a falar do Rafael, que é a pessoa que trabalha ao vídeo do Sebenta. Porque ele formou-se em cinema e em televisão, etc. Pronto, é realizador e é uma das pessoas que trabalha connosco. Mas atenção, aí não há pai e filho. É o gajo é tramado, meu. Que eu às vezes estou em casa e vou lá tipo espreitar para ver como é que ele está a montar a cena. Não. Vês no fim. Nisto não é por ser meu filho, mas é realmente muito profissional. E a mãe? A mãe não ficou assustada por mais um músico? Não. Porque normalmente, sejamos sinceros, aquele momento em que entramos em casa e dizemos aos pais eu vou ser músico, a reação dos pais é quase ao nível de um político e de um drogado. Isso não. Há muito essa cena. Há aquele desgosto que tu vês a passar na cara dos pais. Eu tive a sorte de não ter pais assim porque, como te digo, tanto o meu pai como a minha mãe vêm de áreas até diversificadas, não vêm só de uma área, mas são pessoas que também gostaram. A minha mãe cantava a nível amador fado e o meu pai cantava em coros e não sei o quê, de igreja, pá, e adorava aquilo e pronto, e portanto houve essa... E eram amantes de música, porque a minha mãe, a profissão dela era cabeleireira e o meu pai era uma pessoa ligada à moda e ao futebol, de forma profissional.
E, portanto, esses circuitos e esses meios, os meus pais, acima de tudo, queriam era que eu fosse feliz. Eu percebo que a maioria não há esse estigma. Aliás, eu aproveito esta entrevista para dizer isso, que isso é a maior parvoíce que se pode fazer a um filho. Até porque... O formatar-lhe as ideias, o formatar... Não, é que isso não é viver. Isso não é viver. Isso é matar a vida, é condicionar a vida de outra pessoa e é perceberes que, como te disse, tenho 3 filhos. Um já maior de idade e que vai seguir essa área. Portanto, está ali nas 2 áreas, entre o audiovisual e a música, sendo que a música eu percebo que talvez que seja a que o chama mais. Tenho uma filha que vai seguir teatro, vai entrar agora na Escola de Teatro de Cascais e, portanto, o terceiro é que eu acho que é assim mais... Dá ali um bocado, está um bocado enviosado. Está um bocado, mas pronto, mas isto é para te dizer que... Não é por aí. Não. Direito à escolha sempre. Não. O dinheiro é importante porque tu precisas do dinheiro para viver. E para teres as tuas coisas, porque eu também gosto de coisas boas e caras. Mas não é o ponto central da coisa. Porque senão como é que tu vais ser feliz? É só para dizer que tens dinheiro e compras tudo e depois o resto. É que o resto é mesmo importante. Quer dizer, Deus não te mete aqui dessa forma. Mete para ser feliz. É uma questão de escolha. Mas esta é a minha maneira de ver sim. E é a minha convicção. E, portanto, essa convicção, eu muito cedo disse aos meus pais, aliás, a escola para mim, isto ninguém vai ouvir, foi das piores coisas que eu tive na vida. Mas porquê? Vias quase como um castigo? A escola é um castigo. A escola é um castigo. Eu acho que a escola em Portugal está mal desestruturada. Mas desde 1900 e troca o passo. Tu não vês um miúdo aí contente para a escola. A reforma que temos que fazer na educação é de lado a lado. Porque hoje o que interessa é que o aluno estude uma quantidade de disciplinas que não servem para nada. Porque servem se fossem dadas de uma certa determinada forma em acumulação, ou seja, que tivesse uma disciplina de cultura geral e depois o miúdo que chega ali ao 7º e 8º ano, por exemplo. Vamos pôr é uma idade muito complicada para tu estás a dar estupadas de horas de matemática, horas de português e depois, quem me está a ouvir pode pensar, este gajo é maluco. Não sou maluco, os miúdos não estudam, decoram. É verdade. Eu e tu agora, se nos aparecer aqui metade, uma coisa qualquer que a gente não sabemos. Nem me perguntes os restos de Portugal. Mas sabes outra coisa, sabes o que sabes hoje, porque és um autodidata como eu e como todos nós somos, que temos informação, lemos, vamos para a net, que é uma imensa ajuda, e gostamos disto, de mexer, de não ser teóricos. Eu, esta entrevista, estou a falar aqui contigo, só precisamos falar de pataniscas de bacalhau, não é? Pronto, não está a ser chata, não só para mim, como para quem depois vai ver, não quer que seja. E a escola é chata. Não pode ser. Eu acho que é tudo demasiado, e voltando a uma palavra que já usamos, é tudo demasiado formatado para enfiar, tirar assim, abrir a cabecinha dos meninos, olha, bora... Sim, eu faço-te uma pergunta. Tu estás a estudar 12 anos matemática português. 12 anos, meu. Estás a perceber? Fora outras disciplinas que vais estudar que não vão servir para muitas das profissões que vão seguir. Chegas com uma média de 19, entras em medicina. Quando entras em medicina, o que é que vais estudar que teve para trás? Nada. Outra coisa. Mas ele é um grande estudioso e uma cabeça doida. Pois é, tem sensibilidade para ser médico. E depois vão para um centro de saúde ou vão ser cirurgiões a agarrar nas pessoas e a falar com elas como se estivessem com uma pá na mão. Sabes porquê? Porque foram um produto criado pelos pais ou por alguém que lhe disse vai para aqui, que é. E por esta sociedade... E por esta sociedade que destrói a vida às pessoas. Depois muitos deles, não estou a dizer que é a maioria, mas muitos deles vivem essa frustração. A frustração que eu já ouvi quando vou às vezes a gente tem que ir ao hospital, não é? Pronto, é coisa que eu não gosto. Mas que, eu conheço, eu já ouvi, não sei. Quem se benta? E eu, adorava ter sido músico. E eu quando ouço isto, adorava ter sido músico. Então o que é que você está aqui a fazer assim médico? Sabe, a vida, e depois o meu pai também já era. Isso aqui, meu, este gajo segue uma carreira que não gosta, vai ser um infeliz toda a vida. Há um dia que aquilo, pode não ser ali, mas há um dia, mais à frente, que aquilo tudo lhe vai bater. E depois depende como é que lhe vai bater. Se vai ser um revoltado, se vai ser um arrependido. E os pais têm, por obrigação,
de ter o cuidado na educação dos seus filhos, em primeiro lugar, pensarem na sua felicidade. Sim. Porque, por isso é que vimos. Só que muitas vezes o pai pensa Ataques na de felicidade pânico, dele. ansiedade, o advogado que está na caixa do Pingo Doce, atenção para as pessoas que trabalham em caixas de supermercados que é um emprego digno como outro, mas lá está lá o gajo que não quer lá estar. Porque isto está tudo trocado. É isso mesmo. Percebes? Epá, eu tinha duas profissões que gostava de ser. Já Quando agora cheguei ao quais são? 7º ano. Era piloto aviador, ainda hoje sou louco por aviões, ia tirar o meu brevet, ou músico. E depois o futebol. O futebol também tive ali até aos 22 anos. Era Aquela uma coisa paixão. que eu, paixão, e teve ali quase. Mas depois, pronto, dediquei-me à música e bem. Foi-te muito difícil fazer essa, Não essa foi. tomar essa decisão? Não, porque eu jogava e tinha os meus estágios e já era um problema. Porque tinha os meus ensaios e os meus concertos e depois cheguei ali a uma altura que disse mesmo... É impossível. Opa, é impossível, não dá. Ou vocês me querem assim ou então não dá. Mas estás a ver, eu escolhi por aquilo que eu quero. E a minha base é a minha família. Não sou eu que tenho sucesso. Sim, sim. O sucesso é um fator de trabalho. Portanto, se eu não trabalhar, resultado do trabalho. mais nada. E é efêmero. E é sempre efêmero. O que interessa é que o sucesso que tu atinges, quando desces dele, que deixas só para o menos 2. Porque quando é para o menos 15 é que é mais chato. Lá, volta, isso acontece. Vês carreiras assim. Não. Agora, a realidade é, eu sou feliz e quero ser feliz. E o meu trabalho é sustentado pela família linda que tenho. Palecas, para terminarmos, o rock é um grito de emancipação? É um grito, é porque se tu vires, era o que eu te estava a dizer desde o início. O rock é uma forma de estar na vida. Não é só para quem canta, compõe. O rock é uma forma de estar na vida. Eu aprendi isso com o tempo. Porque isso não é de acordar e dizer, faço rock, sou um rocker. Não. O rock é mesmo uma maneira de eu estar na vida. Eu não me vejo de outra maneira na vida. Eu posso até, porque não é preciso ser músico para ter o lifestyle de rock. Sim. Sexo, drogas and rock and roll. Pronto. Hoje acho que isso deve ser substituído por outras coisas. Sim, sem dúvida. Mas isso não é uma coisa nada... Usando o chavão, É que tantas isso hoje vezes colado ao rock. para quem faz rock e para quem está a começar, assim, essencialmente para quem está a começar, isso é uma coisa que não é nada brincadeira. E muitos que nós... E dizemos isto muitas vezes de forma leviana. Não, nós dizemos de forma leviana porque já vi passar à minha frente situações menos boas e de pessoas a morrerem, inclusive, porque isso é tudo um filme que nos contam que é uma mentira. Portanto, nenhum músico vai ser grande músico a enverdar por esse caminho. Há casos de estudo, mas isso são 1 ou 2, porque a maioria deles estão a bater tijolo. E, portanto, não vale a pena estar... Eu acho que isto é uma profissão, tem os seus lados lúdicos. Bem dito, bem dito. Tenho que dizer desta forma, não é? Bem dito. Mas que é uma profissão lindíssima. E, portanto, eu acho que o rock é um estilo de vida. Se tivesse um conceito para dar, e mesmo para terminares, a um rapaz que agora quer entrar na música e quer ser roqueiro, o que é que lhe dizias? Eu prefiro dizer de outra forma. Sim, mas está bem, ok, vou responder à tua... dizia que o que interessa é que ele seja feliz. E o que vai encontrar, é porque há essa teoria, não é? A música é muito difícil. Não, a vida é difícil. Esqueçam lá isso, que isso é uma mentira. É tão difícil na música como noutra área qualquer se queres atingir um topo. Não é? O Cristiano Ronaldo... É o que é pelo trabalho que tem. Ponto final. E tu dizes, mas outros também não trabalham àquele nível. Peço desculpa, mas não trabalham àquele nível, até para uma pessoa que eu a sigo muito, e tive alguns amigos que trabalharam com ele em áreas da seleção, etc., e que me disseram que aquilo era uma coisa fora do normal. Uma besta de trabalho. É uma besta de trabalho. E de querer. Aliás, ele passa isso para nós todos. É um exemplo de vida nesse sentido. E é o que eu acho. Acho que as pessoas que querem fazer uma profissão na música, e nomeadamente nesta área do rock, têm que, única e exclusivamente, acreditarem no seu talento. O caminho vai ser longo, vai ter coisas boas, coisas más, ou menos boas, como em tudo na vida. Mas se é isso que tu queres fazer da vida, porque isto não é achar, vais ver ali um grande palco, um estádio Wembley, é ali que eu vou chegar. Porque tu, se meteres na tua cabeça que vais chegar ali, tu vais mesmo chegar ali. Tu vais mesmo chegar ali. Pode demorar, é como a Tina Turner. Tu vê, se vires bem, quando é que ela teve sucesso? Já foi numa idade
Mas teve. Houve a outra como ela? Não. Não houve. Porque foi um processo. Pá, e ela sofreu imenso com o Ike Turner. Sim. Pronto. Mas, As pancadinhas. mas de amor, pancadinhas. as pancadinhas. Mas estás a ver, é isso que eu acho. Acho que as pessoas têm que lutar por aquilo que querem na vida. Palecas, é sempre um prazer. Experimenta. Obrigado, Conversas de Nuno. café.